Capítulo 3. Servos do reino. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo por ter este feito o que lhe havia sido ordenado? Lucas 17, 7 a 9. Já falamos a respeito do que significa o vocábulo Senhor. Agora vejamos o que é um servo. Jesus estava se dirigindo a pessoas que conheciam perfeitamente o significado da palavra escravo. Hoje em dia não existem mais tais condições. A melhor aplicação que poderíamos fazer do termo seria para servos ou empregados, mas estes percebem um determinado salário, têm um contrato de trabalho e são registrados no sindicato. Mas o servo do primeiro século era um escravo mesmo, uma pessoa que fora destituída de tudo que possuía neste mundo, perdera a liberdade, a autonomia pessoal, a vontade própria e até o nome. Fora vendido no mercado como um animal. Uma etiqueta com o preço fora pendurada em seu pescoço e os interessados haviam discutido a respeito de seu valor. Mas, no fim, alguém o adquirira e o levara para casa. Depois, fizeram uma perfuração em sua orelha e colocara nele um brinco de argola que trazia inscrito o nome de seu dono. E então ele perdera sua identidade. Não se chamava mais João ou Pedro, mas sim o escravo do senhor fulano de tal. Ele não recebia nenhuma paga pelos seus serviços. Perdera totalmente sua liberdade de ação. Se o seu amo lhe dissesse: você terá que se levantar às 6 horas, ele se levantava às 6 horas. Se o dono dissesse 4, então se levantaria às 4. Se o seu amo quisesse que ele lhe prestasse um serviço à meia-noite, teria de fazê-lo. Não tinha liberdade, nem direito de escolha, nada. Por isso, quando Jesus narrou essa historieta acerca de um homem que teria convidado seu escravo para sentar-se à mesa e jantar com ele, os discípulos riram. Ninguém faria isso. O escravo sempre tinha que servir primeiramente ao seu amo. Ele tinha que se lavar, trocar de roupa, preparar a refeição e servi-la. E depois que o seu senhor houvesse jantado e tivesse ido deitar-se, então o escravo estaria livre para comer do que sobrara. E quando Jesus afirmou: e ele não agradece ao servo por ter cumprido as ordens que lhe deu, agradece? Todos responderam: é lógico que não. Então o Senhor concluiu: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 7, versículo 10. Nós somos escravos de Jesus Cristo. É possível que não gostemos de ouvir isso, mas é verdade. Paulo entendeu tal fato perfeitamente e explicou: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Romanos 14, versículos 7 a 9. Já ouvimos muitas vezes a declaração de que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas isto é apenas uma parte da história. O motivo pelo qual ele morreu e ressuscitou, diz Paulo, foi tornar-se Senhor de todos nós, escravos. E o apóstolo explica isso com grande felicidade em 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, nós fomos comprados por um preço. É por isso que encontramos tantas vezes no Novo Testamento a frase: Paulo, servo de Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Até Maria denominou-se a serva do Senhor.
Lucas 1:38. Antes de sermos encontrados pelo nosso proprietário, estávamos perdidos. Estávamos condenados à maldição eterna. Mas atentem para esta verdade: nós ainda estamos perdidos. Antes estávamos perdidos no pecado, nas mãos de Satanás. Agora estamos perdidos nas mãos de Cristo. Muitas pessoas creem que receber a salvação é ser liberto. Oh, glória a Deus! Agora sou livre, livre. Espere, não é bem assim. Uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6,18. Como sabemos, existem 2 reinos neste mundo, e cada um deles tem os seus domínios. Nós nascemos no reino das trevas, somos cidadãos naturais do reino do egoísmo, e neste reino todos seguem a sua própria vontade. É deste modo que Satanás governa seu império, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2:3. Nós vivíamos como desejávamos, fazíamos o que nos agradava, e isso não fazia a mínima diferença para nós. O reino das trevas é como um navio avariado que está afundando rapidamente. Quando o capitão da embarcação percebe que o navio está perdido, ele se dirige aos passageiros e diz o seguinte: os passageiros da segunda classe podem ir para a primeira. Todos podem fazer o que quiserem. Quem quiser beber, pode se servir à vontade em nosso bar. É tudo de graça. Se quiserem jogar futebol no salão de refeições, podem. E se quebrarem as lâmpadas, não se preocupem com isso. E os passageiros exclamam: que capitão maravilhoso este nosso! Podemos fazer o que quisermos neste navio. Mas acontece que dentro de alguns instantes, todos eles estarão mortos. No reino das trevas, podemos gozar à vontade de todos os prazeres das drogas, da lascívia e do engano. Não obstante, estamos perdidos. Pensamos que somos uns reis, somos dominados pelo espírito de egoísmo de nosso reino. Mas é apenas uma questão de tempo. E o que é realmente a salvação? É o fato de que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Isto não significa ficar totalmente liberto de domínio. É simplesmente mudar do domínio de Satanás para o domínio de Jesus Cristo. Neste novo reino, não podemos fazer tudo o que quisermos. Nele, somos parte do reino de Deus. Ele é o rei. É Ele quem governa. Nós vivemos de acordo com os seus desejos e vontade. Algumas pessoas creem que as características distintivas do reino de Deus são o fato de que nós não fumamos, não bebemos, não frequentamos cinema. Mas a verdade é bem mais profunda. No reino de Deus, nós fazemos o que Deus quer. Ele é o Senhor deste reino. O testemunho daqueles que passaram da morte para a vida e se mudaram de um reino para outro é o seguinte: antes de encontrar Jesus, eu dirigia minha própria vida, mas depois que o conheci, é Ele quem governa. Talvez alguns preferissem que não fôssemos tão incisivos. Eles pensam que existem 3 caminhos e não 2, e vivem por esta ideia. Para eles, haveria o caminho largo, que é para os pecadores destinados ao inferno. O caminho estreito seria para pastores e missionários. Este terceiro caminho, que não é nem muito largo nem muito estreito, uma estrada mediana, seria para o restante dos crentes. Naturalmente, tal hipótese não se acha nos livros de doutrina, mas no livro das realidades, que é onde as pessoas vivem. Este caminho mediano é uma invenção humana. A verdade é que ou nós estamos no reino das trevas fazendo o que é nossa vontade, ou estamos no reino de Deus fazendo a vontade dele.
Não existe uma situação intermediária. Em realidade, não é muito fácil mudar-se de um reino para outro. Não existem passaportes nem vistos. Somos escravos de nossos próprios pecados. Nós não podemos simplesmente levantar e partir. Nenhum escravo faz isso. O único modo de se livrar de um cativeiro é pela morte. Por que é que os cânticos dos escravos norte-americanos falavam tanto a respeito do céu? É porque esta era a única esperança de emancipação. Também nós só podemos nos libertar do pecado morrendo. E ainda há outro fator. O reino de Deus não aceita cidadãos naturalizados. O súdito tem que nascer neste reino. Suponhamos que a Constituição dos Estados Unidos fosse assim também, e que eu me dirigisse ao Departamento de Imigração e dissesse: eu desejo ser americano. Onde foi que o senhor nasceu? Em Buenos Aires, na Argentina. Então o senhor não pode ser americano, explicariam eles, pois para ser americano é necessário ter nascido em território americano. Ah, senhor, eu quero tanto me tornar americano. Onde foi que o senhor nasceu? Em Buenos Aires, na Argentina. Bem, eu já lhe disse que o único modo de ser americano é ter nascido nos Estados Unidos. Como é que eu poderia fazer isso? Eu gostaria realmente de ser americano. Só se o senhor morresse e depois nascesse de novo, mas desta vez nos Estados Unidos. É o único meio. Nós não aceitamos mais visitantes, nem concedemos vistos. A pessoa tem que nascer aqui. Então, como é que uma pessoa pode mudar sua cidadania do reino das trevas para o reino de Deus? Jesus deu a solução. Sua morte na cruz e sua ressurreição significam isso. Qualquer escravo que olhar para a cruz tem permissão para considerar a morte dele como sua morte. Assim, o escravo morre e Satanás perde seu controle sobre ele. Depois vem a ressurreição. Por ela, somos transportados para o novo reino. Este fator é tão importante quanto a cruz. Morremos para um soberano e renascemos sob o domínio de outro. E é exatamente isso que o batismo enfoca. Durante muito tempo eu batizei pessoas, mas para mim aquilo não passava de uma cerimônia. Era uma bela cerimônia. Contratávamos fotógrafos, usávamos belos mantos, o coro cantava no fundo em voz suave. Era quase um show. Mas isso foi antes de Deus começar a renovar-nos. Agora sabemos que o batismo tem um profundo significado. Ele deve ser realizado imediatamente, logo que a pessoa começa a viver neste novo reino. Não me importo muito se é por imersão ou de outro modo. A Bíblia não é muito específica a esse respeito, pelo menos não tanto quanto nas vezes em que fala sobre amarmos uns aos outros, e isso nós não fazemos. Mas a imersão realmente é uma ilustração clara da morte e ressurreição de Cristo. Nós mergulhamos o batizando na água, mas não o deixamos lá, nós o erguemos novamente. Tal cerimônia não é uma criação nossa, nem dos apóstolos. O batismo é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, a pessoa está sendo batizada por Deus, que no ato é representado por um homem. Na Argentina, alguns pastores receitam a seguinte fórmula batismal: eu o mato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para fazê-lo nascer de novo no reino de Deus, para servi-lo e agradá-lo. É bem diferente, mas funciona bem melhor. Algumas pessoas pensam que a salvação vem através do batismo apenas. Outros dizem que é somente pela fé. Mas os apóstolos disseram: arrependei-vos e sede batizados. São as duas coisas. Eles não disseram: aquele que crer e for salvo deve ser batizado alguns meses depois.
Eles afirmaram que o batismo tinha importância para a salvação. Qual é esta importância? É como uma nota de dinheiro. Ela tem dois valores. Um é o seu valor intrínseco, o valor do papel e da tinta, que não é muito grande. Com pouco dinheiro, poderemos comprar uma folha de papel maior do que o papel da nota e tinta, em quantidade suficiente para fazer muitas notas. Mas existe um outro valor em uma nota de dinheiro, um valor diferente e bem maior. Ela é endossada pelas reservas federais da nação. Se pegarmos aquele pedaço de papel e o levarmos ao supermercado, eles nos dão muitas coisas em troca dela. Bem, talvez não muitas. Assim também é o batismo. A água e a cerimônia não são muita coisa, mas tudo é endossado pelo que Cristo realizou na cruz e no túmulo. Portanto, o batismo tem um enorme valor. Ele diz à pessoa que está sendo batizada que ela passou da morte para a vida. É por isso que ele precisa ser realizado na hora do passamento. Essa ideia não foi criação minha. A igreja primitiva não batizava ninguém após o dia da sua conversão. Eles nem esperavam o culto noturno. Se uma pessoa era salva pela manhã, era batizada de manhã. Se ela era salva no meio da noite, como foi o caso do carcereiro de Filipos, narrado em Atos 16, ela era batizada no meio da noite. Na Argentina, nós não damos a certeza de salvação a ninguém enquanto não for batizado. Não por causa do batismo em si, mas por uma questão de obediência. Se uma pessoa disser eu creio, mas não quiser ser batizada, nós duvidamos de sua submissão a este novo reino, pois a salvação consiste exatamente nisso, obediência. Se não temos acesso a um rio, ou uma piscina, ou um batistério, batizamos a pessoa na própria banheira de sua casa. Batizamos o pai, a mãe e os filhos, todos na mesma banheira. E isso é bem mais prático do que na igreja, pois na casa já temos à nossa disposição água aquecida, toalhas, etc., tudo à mão. E pode até ser que depois tomemos um cafezinho com eles. Portanto, o batismo é uma valiosa lição objetiva. Se o realizarmos no momento certo, as pessoas compreenderão melhor o que estão fazendo. Estão deixando as trevas e entrando no reino de Deus.